Bom, então nós vamos falar agora sobre o algoritmo de Bellman-Ford, que determina o caminho mais curto de uma fonte única para todos os demais nós de um grafo alcançáveis, né, a partir dessa fonte, no caso geral, em que os pesos das arestas podem ser negativos. Esse é o algoritmo de Bellman-Ford, que, diferentemente do algoritmo de Dijkstra, que a gente falou nos últimos vídeos, ele não é guloso, né? Ele gera todas as possibilidades e determina o menor. Ele retorna, na verdade, o algoritmo vai retornar um booleano, indicando se existe no caminho alcançável a partir do nó da fonte um ciclo com custo total negativo, com peso total negativo. Nesse caso, o caminho mais curto não é definido, ele não existe, porque se você passa por esse ciclo uma vez, se você passa a segunda, já que a soma total é negativa, nessa segunda vez o caminho diminui. Né? Então, a motivação aí é você ficar preso nesse ciclo e o caminho só vai diminuindo, tendendo a menos infinito. Ele não existe. Né? Mas o ciclo pode ter um peso negativo, uma aresta com peso negativo, desde que a soma total de todas as arestas que compõem esse ciclo tem um custo total positivo. Né? Aí, nesse caso, o caminho mais curto é definido, os caminhos mais curtos são definidos, e o algoritmo de Bellman-Ford retorna isso. Ok? E a ideia do algoritmo, o princípio, é bem parecido com o do Dijkstra, né? Que ele associa a cada nó uma estimativa do tamanho do caminho mais curto conhecido até o momento, que aqui ele usa a notação D, né, que lá no Dijkstra a gente chamou de P ou Pi, aqui é o D, e ele mantém, isso começa com o infinito, assim como no Dijkstra, e toda vez que eu descubro uma nova aresta que me leva a um nó, eu pergunto se a atual estimativa do caminho mais curto até esse nó V é pior, ou seja, maior, do que o caminho mais curto até U, mais o peso da aresta UV. Se isso for verdade, quer dizer que existe uma opção de caminho mais curta passando pelo U. Então, eu atualizo o tamanho, né, o novo tamanho de caminho mais curto, nova estimativa, ela diminui, e eu estou guardando aqui no Pi, quem é o predecessor. Né? A notação mudou aqui um pouco, o Pi aqui é o predecessor do nó V nessa árvore de caminhos mais curtos da fonte até ele. Ok? Então, é algo como assim, imagina que o peso associado a V é 9, esse peso é a atual estimativa de caminho mais curto até V, e eu descubro um U, né, que tem uma estimativa de tamanho mais curto 5, e que tem uma aresta apontando para V com custo 9. Então, existe um caminho agora novo que eu descubro para V, que é via U, com custo total 5 mais 2, 7, que é menor que 9. Isso me leva à atualização. Agora, se eu descobrir novos caminhos que não são melhores, como por exemplo esse aqui, ó, 5 mais 2, 7, não é melhor que a atual estimativa, que é 6. Nada faço. Ok? O que o Bellman-Ford faz como ele não é guloso, o que ele tem que fazer é testar todas as possibilidades, né? E o que ele faz é ele faz V-1 passadas no grafo, ok? E em cada passada, o que ele faz ele tenta ver com cada aresta do grafo, ele varre todas as arestas do meu grafo, ele tenta aplicar essa regra do relaxamento, ok? E a ideia aqui é que você pré-estabelece uma ordem que essas arestas vão ser visitadas. Não interessa qual a ordem. Interessa é que em todas as passadas você sempre vai seguir a mesma ordem. Certo? E por que eu faço isso V-1 vezes? Porque se você não tem ciclos, se os seus ciclos têm custo total positivo, não tem sentido você caminhar nesse ciclo, fechar um ciclo. Né? Você não tem um caminho mais curto que fecha esse ciclo e começa a contar de novo. Isso não faz sentido. Então, em termos do número de arestas, o maior caminho ele vai ter no máximo
o maior caminho mais curto vai ter no máximo V menos uma arestas. Não tem como você ter um caminho mais curto, em termos de número de arestas, com mais que V menos 1. Porque aí, nesse caso, você teria um ciclo. Pensa num grafo com V vértices. Os caminhos mais curtos, não estou pensando em termos do peso da aresta, mas número de arestas. Se eu tiver mais do que V menos uma arestas, eu tenho um ciclo. E aí eu começo a repetir aresta. Então, não faz sentido. Então, o que eu vou fazer aqui, em cada passo, eu vou aplicando essa ideia do relaxamento. A ideia é que após V menos 1 passos, eu já varri todas as possibilidades. A gente vai mostrar isso, uma animaçãozinha que isso vai ficar mais claro daqui a pouquinho. Se no final disso tudo, eu ainda tiver alguma aresta que pode ser relaxada no seguinte sentido, tem a aresta UV e a atual estimativa de caminho mais curto para V é pior que eu ir até U, mas eu seguir da aresta UV. Isso implica porque eu tenho um ciclo de tamanho negativo. Então, eu usei mais do que V menos uma arestas e o tamanho está diminuindo. Então, eu estou num ciclo, né? Eu estou num ciclo e o tamanho está diminuindo. Então, esse ciclo tem que ter um custo total negativo. Ok? Vou mostrar isso aqui. Ó. Isso aqui é a inicialização. Então, as variáveis aqui, o D é o peso associado à estimativa de custo, né, de caminho mais curto até aquele nó V, e π é o antecessor. Pensa assim, né? Então, ele começa com ds igual a 0. Então, vamos seguir a animação aqui para a gente tentar entender. Então, tem um grafo qualquer, vale para grafo direcionado, vale para grafo não direcionado, assim como o Dijkstra. O que eu vou fazer começo com a inicialização, todas as estimativas de caminho mais curto são infinitos, exceto da fonte, que no caso aqui eu escolhi CA. Começa com 0. Além disso, eu vou estabelecer uma ordem em que as arestas vão ser processadas. Tá? De novo, não interessa a ordem. Tá? Você pode escolher ordens diversas, vai levar sempre ao mesmo resultado até V-1 passos. O ponto é que você tem que seguir essa ordem em todos os passos. Então, eu coloquei aqui, olha, nesse verde é o peso da aresta. E em preto, uma fonte menor, é a ordem que a aresta tem que ser processada. Então, essa aresta aqui, a B, é a primeira, a D, B é a segunda, a B, D é a terceira e por aí vai. Então, como é que vai funcionar? Eu começo no primeiro passo, vou processar as arestas. Né? Então, ele está lá no for igual a 1. Vou processar as arestas. Processo primeiro essa. O que eu vou perguntar? Atual estimativa de caminho mais curto para o E, infinito, é maior do que o caminho mais curto atual para B mais o peso dessa aresta 2? Infinito mais 2 é infinito. Não é. Né? Estou comparando infinito com infinito mais 2, que é a mesma coisa. Nada a se fazer. Essa foi a aresta 1. Vou para a aresta 2. Mesma coisa. Atual estimativa de caminho mais curto para B, infinito, é maior do que a atual estimativa para D mais o peso dessa aresta 1? Atual estimativa de D, infinito, mais 1, infinito, mais 1, infinito. Não é a mesma coisa. Nada a fazer. Vou pegar agora a aresta BD. Mesma coisa ali. Comparo. Infinito é maior que o infinito mais 2? Não. Vou para a aresta 4. E agora começa a mudança aqui. Ó. A aresta 4 é essa. O que eu pergunto? Vamos só lembrar que o B está infinito. Infinito é maior que 0 menos 1 menos 1? É. Aí eu atualizo isso aqui para menos 1. Ok? Vou para a próxima aresta. Aresta 5, é essa aqui. Ó. E eu pergunto, infinito é maior que 0 mais 4? É. Então, eu atualizo o peso de C para 4. Qual é a próxima aresta? Estou na aresta 5, vou para a aresta 6. 4 é maior que infinito mais 5? Não, não é. Então, não tem que relaxar.
É esse daqui. Vou para a aresta 7, essa. Vamos voltar aqui, o C estava 4, né? 4 é maior que menos 1 mais 3, 2? É maior. Então, acabei de achar um caminho melhor para C, com custo 2. Essa foi a aresta 7. E aí eu venho para a aresta 8. Infinito é maior... Infinito é maior que infinito menos 3? Não, não é. Então, não tem o que fazer. Final do passo 1. Note que, depois que eu mudei B, que foi ela foi pela ordem que eu escolhi, né? Essa aresta foi a quarta a ser processada. Os nós que são vizinhos, são alcançáveis a partir de B, e cuja aresta, né, foi visitada depois, por exemplo, C, já foi atualizado de cara a partir. Né? Agora, essa aresta aqui, olha, eu não atualizei o E ficou infinito, porque na hora que eu processei essa aresta, que é 1, o B ainda estava infinito. Não tem problema. Na próxima passada, você vai atualizar. Na verdade, a ideia é que em cada passada, né, na primeira passada, você vai ter, no final, o caminho, todos os nós cujo caminho mais curto estão a uma aresta da fonte, você vai encontrar. Os outros, talvez você encontre ou não, alguns deles, dependendo da ordem que você processa as arestas. Na segunda passada, e nós vamos ver isso agora, você vai conseguir, ao final dela, achar o caminho mais curto de todos os nós, cujos caminhos mais curtos têm 2 arestas. Porque aí você já vai ter processado todas as combinações de 2 arestas. Certo? E aí você vai ter achado. Pode ser que você ache algumas outras também. Por isso que o algoritmo ele vai até V menos 1. Porque até V menos 1 é garantido que todos os nós, no máximo, um caminho mais curto tem V menos 1 arestas. Tá? Então, ali, com certeza, no pior caso, você vai achar o caminho mais curto daquele nó que tem V menos 1 arestas na última passada. Ok? Essa é a ideia. Vamos ver mais um passo aqui do algoritmo de Bellman-Ford. Né? Então, de novo, vou processar as arestas na mesma ordem. Então, eu venho para essa aresta 1 aqui e pergunto, o peso de E infinito é maior que menos 1 mais 2? É. Então, eu atualizo o peso de E para ser menos 1 mais 2, que é 1. Certo? Vou para a aresta 2, essa aqui. Ó. Menos 1 é maior que infinito mais 1? Não, não é. Nada se faz. Vou para a aresta 3. Infinito é maior que menos 1 mais 2? É. Então, eu atualizo com o D aqui, o peso dele, com menos 1 mais 2, que é 1. Aresta 3. Na aresta 4, essa daqui, ó. Menos 1 é maior que 0 menos 1? Não. Não há nada a se fazer. Aresta 5. 2 é maior que 0 mais 4? Não. Nada a se fazer. Nós estamos na aresta 5, né? Aresta 6. Aqui. 2 é maior que 1 mais 5? Não, não é. Nada a se fazer. Vou para a aresta 7. Menos 1 mais... peso de C, 2, é maior que menos 1 mais 3? Não, é igual. Nada a se fazer. E vou para a aresta 8 e vejo 1 é maior que 1 menos 3? É. E aí eu atualizo com menos 2. Ok? E aí, esse é o final do passo 2. Nesse momento, todos os nós, cujos caminhos mais curtos da fonte são compostos por 2 arestas, você já determinou o caminho mais curto para eles. E de alguns outros que precisam de mais arestas, você também determinou. Mas quais vai depender da ordem que você escolheu da aresta. O que você pode fazer, que eu mostrei aqui no algoritmo, é simplesmente rodar isso até V-1. Como eu falei, é garantido que você vai cobrir todos os caminhos. Ou, se você deu um passo e deu um outro passo, e nesse outro passo nada mudou, que é o caso desse exemplo aqui, tá?
quando eu termino o passo 2 e vou para o passo 3, no passo 3 inteiro não houve nenhuma atualização. Nada mudou. Isso é um sinal de que eu já terminei, já achei os caminhos mais curtos para todos os nós. Então, você pode interromper aquele for lá com a certeza de que todos os caminhos mais curtos já foram achados. Ok? Então, nesse caso, desse grafo aqui em particular, com essa ordem de arestas que você determinou, com 2 passos, você fechou o algoritmo, né? Achou o caminho mais curto. Se eu tivesse escolhido outra ordem, talvez você precisasse de um terceiro passo, de até um quarto passo, né? Mas não mais do que isso, porque você tem 5 nós, então, no máximo, você precisaria de 4 arestas para compor o caminho mais curto de um nó até a fonte, da fonte até um nó. Ok? Então, aqui está o algoritmo, né? O que a gente fez foi, a gente fez 2 vezes esse for aqui, e em cada passada o que a gente fez foi o relaxamento, passando por todas as arestas. E no final você tem um último passo, que você verifica se depois de V-1 passadas, se ainda assim alguma aresta, né, se tem alguma mudança, né, se tem como diminuir. Se tem como diminuir, quer dizer que com 20 arestas está diminuindo. Então, é um ciclo negativo, que é o que você não quer. Então, por conta disso, você retorna falso. Ok? Complexidade desse algoritmo. Então, lá no Dijkstra é o número de arestas vezes log do número de vértices. Aqui é um número de vértices vezes o número de arestas. Dá para ver claramente, né? Eu passo V-1 vezes, em cada passada, passo por todas as arestas. Então, isso é O de V vezes 0. Então, ele tem uma complexidade maior, mas ele tem uma generalidade também maior, que ele se aplica em casos em que o Dijkstra não se aplica. Ok? Bom, então, com isso a gente fecha o módulo de caminhos mais curtos, essa etapa, né, do módulo, e a gente entra na última parte de grafos, que é a parte de árvore geradora mínima. A gente vai ver algoritmos para resolver esse problema, né, que nós vamos apresentar, que é o problema da árvore geradora mínima. Mas isso a gente vai começar a falar sobre isso nos próximos vídeos, ok?